O professor Guilherme, ele é mais da área da filosofia do que da matemática, mas lá na filosofia ele encontrou uma aplicação filosófica do hexágono lógico. E esse trabalho despertou a nossa atenção e curiosidade também, por isso nós o convidamos, né? Ele é um jovem filósofo e está trabalhando agora no Instituto Federal de Brasília, mais na parte administrativa, mas no seu trabalho de licenciatura ou foi de bacharelado em filosofia, ele escolheu justamente esse tema. Está hoje aqui para nos presentear com essa questão para lá de interessante. Muito bom dia, professor Guilherme. Seja muito bem-vindo e esteja com a palavra para apresentar esse assunto extremamente interessante. Bom dia, professora Celino. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos demais colegas também. Para mim é um convite inusitado, a primeira vez que me convidam, né, para falar sobre esse tema. Imagino que tenha sido por conta de um artigo que eu publiquei em 2017, né, que vocês encontraram o meu nome para fazer esse convite. Então, para mim tá sendo uma experiência nova, um desafio também. Eu segui outros rumos, né, na academia. Hoje eu estou fazendo meu doutorado, só que eu faço uma coisa bem diferente, que é em tradução de texto filosófico, né? Eu estou trabalhando na área de filosofia antiga, traduzindo alguns textos, né, do original grego agora para o português. Mas na época, lá, 2015, até 2018, 2019, eu estava muito interessado por esses temas, né, que tem intersecção, de certa forma, com a lógica, um pouco com a matemática também. Então, assim, foi uma oportunidade também de eu retomar esse tema, né? Tive que reestudar, né? Relembrar algumas coisas. Preparei aqui uma apresentação para vocês. Eu imagino que a maioria aí seja da matemática, né? Sejam professores de matemática. E como professores de matemática, vocês devem saber que alguns temas fica impossível falar a respeito se a gente não tiver um suporte visual, né? Então, eu peço licença aqui para o professor Acelino para compartilhar uma apresentação que eu preparei. Pode ser, Acelino? Esteja à vontade. Então, só um momento aqui que eu vou compartilhar. Vou colocar a apresentação. Ela já está apresentando, só falta tela cheia. Agora sim. Todos conseguem ver, então? Pois bem, para a gente falar sobre o hexágono lógico, né, a gente precisa retroceder, né, alguns milênios no tempo, né, e começar lá dos primórdios, né, da lógica, que teve como fundador Aristóteles, né, filósofo grego de uma região chamada Macedônia. O Aristóteles nasceu, né, na Macedônia, mas quando ele tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, ele foi para Atenas estudar com Platão, né, então ele estudou na academia de Platão. Depois, né, mais tarde na vida, ele vai fundar a própria escola dele, né, que ficou conhecida como Liceu, né, então Aristóteles ele estudou com Platão, mas depois tinha divergências, né, em pensamento, não tinha inimizade, né, considerava Platão o mestre dele um grande amigo, mas seguiu outros rumos, né, tinha ideias diferentes, resolveu fundar a própria escola dele, né, Liceu. E o Aristóteles,
o que acontece? Ele é considerado, né, o fundador dessa ciência que a gente chama hoje de lógica, né? Então, isso é muito importante porque o Aristóteles, ele tirou tudo praticamente da cabeça dele. Os antecessores dele não tinham trabalhado, né, essas questões mais fundamentais de lógica, não tinham trabalhado com o nível de abstração com o qual ele trabalhou. Então, aqui, o Aristóteles, ele escreveu mais ou menos 7 obras que podem ser enquadradas aqui dentro da lógica. Eu destaco 3 aqui, que são as 3 primeiras obras de uma coletânea que depois ficou conhecida como órgão, instrumento, justamente porque ele e os posteriores a ele pensavam que a lógica seria um instrumento para a filosofia, um instrumento para o raciocínio. Então, eu destaco aqui 3 obras, categorias sobre interpretação, primeiros analíticos, categorias, é um livrinho, né, que ele escreveu para falar sobre os termos, em que ele vai diferenciar os termos em singular, geral, vai analisar as relações que existem entre os nomes, né? Depois, sobre interpretação, que aí eu destaco mais ainda, que é justamente o livro em que ele apresenta algumas ideias que depois, mais uns séculos depois, vão ser utilizadas para formar o quadrado lógico, né? Até a gente chegar no hexágono lógico, a gente precisa passar, né, por esse itinerário. Nos primórdios aí, depois com a descoberta do quadrado lógico, aí a gente chega finalmente ali no hexágono. Então, vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque chegar falando do hexágono assim de cara pode causar confusão, o pessoal vai sair aí da sala. Sobre interpretação, então, aí já não vai ser sobre os termos, sobre os nomes, vai ser sobre as proposições. Então, enunciados, né, afirmações, negações, que eu consigo formar a partir dos nomes. E aí os primeiros analíticos em que ele vai expor a teoria do silogismo, né, que é aquele raciocínio famoso que é constituído de 2 premissas e uma conclusão. Tá? Então, Aristóteles aqui, eu ouso dizer, né, claro que muita gente da minha área vai discordar disso, vai dizer que é um radicalismo, mas eu ouso dizer assim que se o Aristóteles tivesse escrito na vida dele só esses 3 livros, ele já poderia ser considerado o maior gênio da antiguidade. Por que eu falo isso? Primeiro, porque ele não teve antecessores, né? Segundo, porque não é fácil fazer o que ele fez. Então, se você pega ali os primeiros analíticos, ele, assim, literalmente conseguiu chegar a um algoritmo, né, um número finito de regras, e se você aplica para o silogismo, você tem um resultado, válido ou inválido. E fazer isso, assim, realmente não é fácil. Eu coloco aí ele junto com Euclides, com Pitágoras, talvez, ali, entre os maiores gênios da antiguidade. Então, desses livros aqui, tem uma edição brasileira, eu ainda não... Professor Guilherme, Oi, pode falar, Celina. eu gostaria de fazer uma parte aqui. Por incrível que pareça, o silogismo, ele é fundamento do ensino da lógica, tanto na graduação de matemática, como também de graduação da filosofia. Eu estudei filosofia na Alemanha, mas aqui eu queria repetir o curso. Aí repeti o curso. E quando eu cheguei na aula de lógica, na disciplina de lógica, eu encontrei o silogismo de Aristóteles, e era só aquilo mesmo, não saía dali. Naturalmente, hoje em dia, nas maior parte das faculdades, foram uns 10 anos atrás, a maior parte das faculdades de filosofia, eu estou notando que estão além do silogismo. Desculpa a interrupção, mas eu queria só fazer esse comentário. Justamente, obrigado aí pela contribuição, seu Acelino. É que realmente hoje, né, a gente tem já um desenvolvimento muito maior, né? A lógica aristotélica é considerada, né, hoje, assim, com o desenvolvimento que a gente tem, realmente os primórdios, né, são os rudimentos. Só que ela, no Ocidente, ficou séculos, né, como sendo justamente a lógica oficial. Então, você pega ali, por exemplo, Kant, né, já que o senhor comentou que
que estudou na Alemanha, né, o Kant ali no século XVIII, iluminista, o Kant, assim, milênios, né, mais de um milênio depois de Aristóteles, ele vai dizer que o Aristóteles foi responsável por ter chegado à ciência da lógica de maneira completa. Então, tudo que Aristóteles teria dito já teria sido suficiente, né? Hoje a gente sabe que não. Depois, então, a partir do século XIX, vai ter um desenvolvimento, né, da chamada lógica matemática, lógica simbólica, né, que faz uso de uma linguagem artificial, que surgiu justamente para tratar de alguns problemas de fundamentos da matemática, né, que vai muito além de Aristóteles, né, vai muito além. Então, mas ainda assim é possível encontrar intersecções, né, você consegue, por exemplo, traduzir, né, a lógica aristotélica numa linguagem formal hoje, contemporânea, né, mas realmente, né, para a gente chegar até esses desenvolvimentos mais avançados, a gente precisa passar antes pelo Aristóteles. Então, acredito que o silogismo aí fique nas graduações por um tempo a mais. Mas, claro, vamos torcer para que não fique só nele, né? Então, sobre interpretação, justamente, onde vai ter aqui a teoria sobre as proposições, né? Enunciados, afirmativos ou negativos, universais ou particulares, já vou explicar melhor, né, o que significa isso, né, que depois vão ser utilizados para formar os silogismos, né? Então, um silogismo: todo homem é mortal, todo ateniense é homem, logo todo ateniense é mortal. O exemplo mais clássico, né? Então, você usa termos para compor proposições, usa proposições para compor silogismos, no caso de Aristóteles, e depois, claro, a gente vai ver que existem infinitas formas de argumento, né? Não só o silogismo, mas Aristóteles privilegiava, né, o silogismo, por ele ter feito o que ele fez ali nos primeiros analíticos, repito, com certeza um dos maiores gênios, né? Então, o que vai ser tratado ali nas categorias, né? Perdão, nas categorias não, no sobreinterpretação, das chamadas proposições categóricas, né, que são 4. A gente tem aqui a universal afirmativa, né, todo SP. SP aqui são termos gerais, né? Você pode pensar aqui em classes, em propriedades. Então, ser humano, ateniense, brasileiro, cachorro, enfim, você tem aqui as chamadas classes, né, ou propriedades. Então, as proposições categóricas relacionam aqui, né? S o que Aristóteles chamava de sujeito, e P o que ele chamava de predicado, né? Então, toda proposição categórica vai ter um sujeito e um predicado, sendo que os dois são termos gerais. Pois bem, a universal afirmativa é chamada assim por quê? Porque ela fala de todo S, né? O que é universal? Você falar de todo, é uma coisa geral. Então, aqui a gente tem a universal afirmativa. E afirmativo é óbvio, né? Porque está afirmando, né, de todo S que ele é P, que tudo aquilo que tem a propriedade, né, de CS tem a propriedade também de CP. Depois aqui, nenhum S é P, a chamada universal negativa, né? Universal também porque vai negar de todo S, né, que ele seja P. Então, a gente tem uma universalidade aqui também, só que agora na chamada qualidade negativa, né? Então, depois, a particular afirmativa, algum S é P, né? Na linguagem de hoje, ao menos um S é P, né? Quantificando aqui o quantificador existencial. Mais à frente a gente vai ver como que ficam essas proposições na lógica moderna. E a particular negativa, algum S não é P. Então, essas são as formas que interessam a Aristóteles aqui para compor o silogismo, tá? Aí tem essa estrutura, né? Toda proposição categórica aqui vai ter essa estrutura, vai ter um quantificador, né? Ou todo, ou nenhum, ou algum. Vai ter dois termos, né? O termo sujeito, no caso aqui o S, o termo predicado, que é o P, e aquilo que os medievais, né, durante a Idade Média, o que valia mesmo era aquilo que Aristóteles tinha dito, né, em termos de lógica. Eles não fizeram grandes desenvolvimentos para além de Aristóteles. Eles identificaram alguns problemas assim que tinha, mas se comparar com o desenvolvimento posterior, né, é uma coisa muito mais rudimentar. Então, os medievais chamavam de cópula. Cópula por quê? Porque liga, né? Liga ou, no caso aqui, se for negativo, desliga, né? Então, a gente tem aqui essa estrutura da proposição categórica. Todas elas aqui vão ter esses
esses elementos constituintes, né? Então, uma curiosidade é que a gente poderia, né, formar argumentos, né, com termos singulares, né? A gente faz isso o tempo todo. Então, eu poderia ter um silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Só que Sócrates aqui é um termo singular, não interessa para Aristóteles, porque Aristóteles estava interessado em fazer ciência, né, com essa lógica dele. Então, por que o singular não entra aqui? Porque Aristóteles dizia que você não tem conhecimento do singular. Se você tiver conhecimento, você tem conhecimento do geral, do universal, né? Então, é por isso que a lógica dele vai privilegiar aqui esses termos, né, de classes e de propriedades, tá? Como vocês são da matemática aqui, eu trouxe alguns diagramas de Venn, né, para mostrar como que ficam, né, essas proposições categóricas por meio desses grafismos, né? Então, se eu tenho aqui todo S é P, eu vou ter aqui os conjuntos, né, interseccionando. No caso aqui, a região escura dizendo que está vazio, né? Eu não tenho nenhum elemento ali que esteja em S, mas não esteja em P. Ou seja, tudo que é S, tudo que está nessa região de intersecção ali, está em P também, né? Isso aqui é fichinha para vocês, né? Mas eu trouxe aqui justamente para tentar fazer essa conexão, né? Não ficar uma coisa tão puramente histórica e puramente filosófica, tentar conversar aqui um pouco, né? Por mais que seja elementar. Depois aqui, nenhum S é P, a gente agora vai ter a região escura justamente na intersecção, mostrando que não é possível, né? Você não tem aqui um S que esteja ali nessa intersecção, nenhum indivíduo se encontra ali no meio, né? Ou seja, tudo aquilo que é S não é P, né? Essa é a universal negativa, e esse é o diagrama correspondente. Depois, o algum S é P, eu não vou ter mais, né, as regiões pintadas, eu vou ter aqui o xizinho no meio, dizendo que ao menos um, né, pelo menos esse X ali, é os dois, né? É tanto S quanto P, tá bom? E o resto? O resto aí não determina. Algum SCP, como é particular, não vai dizer tudo o que precisa ser dito, né, sobre o conjunto. Então, eu coloco ali, deixo aberta a possibilidade de haver algum indivíduo que esteja, né, no S, mas não no P. Da mesma forma, algum indivíduo que esteja no P, mas não no S, mas isso, quando a única informação que eu tenho é essa, o máximo que eu posso afirmar é que tem um que se encontra ali na intersecção. Depois, algum S não é P, novamente, né, deixo em aberto a possibilidade, mas coloco um X em fora, ou seja, ao menos um ali não se encontra no conjunto dos P's, tá certo? Esses são, então, os diagramas de Venn. Depois, esses diagramas eles podem ser usados também para testar a validade dos silogismos. Em alguns casos, né, você aplicando esses diagramas, você consegue ver que algumas formas que Aristóteles considerava válidas são, na verdade, inválidas, né? Isso não tira o mérito dele, né? Porque com alguns pressupostos, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mas com alguns pressupostos você consegue justificar Aristóteles, né? Então, isso não é para desmerecer o sujeito de maneira alguma. Depois aqui, vocês estão conseguindo ver inteiro ou essa abinha aqui está atrapalhando? Que agora dá para ver inteiro. Eu acho que não dá para ver inteiro, não. Ainda não? Vai então... até algum S, não é P. Já é suficiente, então. Já é suficiente. Vamos, então, aqui ver a diferença, né, nas formulações. Como eu disse, Aristóteles ele está ali nos primórdios, né? Então, a linguagem que ele usava era um híbrido, né, que a gente pode chamar de semiformal, ou seja, tem a linguagem natural, mais essas variáveis, né? Então, linguagem natural, para ele, era o grego, para a gente aqui é o português. Né? A linguagem natural é aquela que surge espontaneamente, né, por meio do desenvolvimento cultural, né, espontâneo dos povos. E a linguagem formal, não, é uma que o estudioso já senta ali e vai
atribuindo para cada termo, né, um significado, aí tem as regras de formação também. Aristóteles, ele misturava, né, ele está ali nos primórdios, então ele fazia uma coisa que era, ele na verdade não usava os equivalentes a ESP, ele usava o que seria equivalente hoje a B e C, né? Mas para fins de simplificação, a gente fala aqui, né, de ESP. Então tinha aqui uma mistura, né? Linguagem semiformal, aqui o que seria de formal? Justamente as variáveis, né? SP, que não é da linguagem natural, né? Não é correspondente a palavras, a termos, né? Que a gente utiliza, mas estipula ali um uso e mistura. Aí a formulação moderna, não, ela já vai ser uma linguagem artificial, já vai ser uma linguagem formal, né? Então vai ser com esses quantificadores aqui, todo S é P, né? Para todo X, se X é S, então X é P. Então aqui a gente tem o quantificador, esse Azinho ao contrário, e se eu não me engano, é ao contrário justamente porque all, né, do inglês significa todo. Acredito que essa seja a origem. E também tem um operador, né, que essa setinha que é chamado de implicação material. Aí usa parênteses também para evitar ambiguidade, da mesma forma que se utiliza ali nas equações, né? Ou eu posso colocar também com o quantificador existencial, que aí já vai ser esse ezinho ao contrário, né, de exists, né, que no inglês, que existe, mesma coisa, parecido, né, com o português. Aí novos operadores aqui, né, que vai ter a negação aqui na frente, não existe um x tal que x seja S e não P. Né? Então, se for para traduzir em linguagem natural, o que essa fórmula quer dizer é isso, né? Não existe um x tal que x seja S e não P. Né? Esse símbolo ali que está na frente do exinho e na frente do P é o não, né? A negação, estou negando, né, a proposição. Tem alguma pergunta? Como que é a dinâmica aqui, Celino? Eu termino de apresentar, o pessoal vai falando? Como que é? Que eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat. Faz a mediação. Não, você decide. Eu acompanho aqui o chat e, eventualmente, interrompo se necessário. Então, pode já fazer. Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa. Alguém comentou? Posso não, tem os comentários de início. Ah, tá, maravilha. Beleza. Tem algum problema? Se o pessoal está conseguindo acompanhar? Está sim, ele diz, bom dia, vi isso em lógica, muito bom. Maravilha. Beleza, então. Não, se tiver algum problema, alguma coisa, pode falar que eu volto. Tenta explicar com mais calma, falar mais devagar. Então, aqui, depois, o nenhum SEP, a gente tem aqui a formulação moderna, né, que vai ser, não existe um X, né, tal que X seja S e P. Esse Vzinho ao contrário, né, Vzinho ao contrário, é a conjunção, né, que significa o E mesmo, né? Mas também eu posso formular com o quantificador universal, né, eles são intercambiáveis, eles são interdefiníveis, né, que chama, eu consigo definir um quantificador em termos do outro usando o outro mais a negação, né? Então, eu posso ter aqui para todo x, se x é S, então x é não P. Isso também traz a ideia da universal negativa, né? Depois, o algum S é P, existe um x, né? Existe ao menos um x, né? Tal que x é S e x é P. Né? E algum S não é P vai ser negando ali que ele possa ser o P. Vai ficar assim, existe ao menos um x, né? Tal que x é S e x é não P. Então, as lógicas aqui, tanto a aristotélica e a moderna, elas conseguem conversar, né? Você consegue achar ali uma maneira de expressar aquilo que Aristóteles queria dizer, né? Por meio de uma linguagem artificial, simbólica. Né? Tem até um livro aí mais avançado, inclusive, que é de um matemático e filósofo também, mas principalmente matemático e lógico, que é o Lukasiewicz, o polonês. Ele tem um livro, o título é alguma coisa como
o silogismo de Aristóteles, a lógica aristotélica em linguagem simbólica, que ele vai fazer realmente uma tradução completa, né, do sistema de lógica aristotélico em termos de lógica formal moderna, né? Ele usava uma notação diferente, né? Então, para o pessoal que está mais acostumado com essa notação aqui da segunda coluna, fica difícil, que é uma coisa chamada notação polonesa. Então, tem que entender um pouquinho, né, as correspondências para conseguir apreciar mesmo essa obra. Mas é uma obra grande, assim, mas para vocês verem, né, que mesmo um matemático, né, e um lógico da envergadura do Lukács se interessou, né, pelo silogismo. Isso é interessante. Pois bem, qual que foi a grande sacada do Aristóteles, né, além de ter identificado esses tipos de proposição? Foi ter identificado relações lógicas, né, entre elas. Então, aqui a gente vai ter as relações entre essas proposições categóricas que têm o mesmo sujeito e o mesmo predicado. E a mais famosa delas é a contradição. Eu vou falar aqui dessas relações uma por uma, para depois a gente chegar no quadrado, e do quadrado a gente pular para o hexágono, né? Então, a gente tem aqui a contradição, né, que vai ser definida, essa relação lógica vai ser definida assim, duas proposições são contraditórias se não podem ser em uma mesma situação, nem ambas verdadeiras, nem ambas falsas. É importante aqui, tem que ser em uma mesma situação, porque se eu estiver falando, né, do mesmo sujeito, né, do mesmo predicado, mas em situações diferentes, né, eu posso ter proposições que não sejam contraditórias. Então, a situação, né, de tempo, de espaço, de significado dos termos tem que ser exatamente a mesma, para a gente ter uma relação forte aqui, tal como a contradição é. Então, aqui a contradição ocorre, né, entre as proposições que têm a qualidade e a quantidade diferentes, né? Qualidade se é afirmativa ou negativa, né, e quantidade se é universal ou particular, como a gente havia visto anteriormente. Então, um exemplo aqui, todo homem é mortal, é uma proposição verdadeira, né? A contraditória aqui vai ser algum homem não é mortal, ou seja, tanto qualidade quanto quantidade diferentes. Todo homem é mortal, universal afirmativa, algum homem não é mortal, particular negativa. Né? Então, se eu tenho a verdade aqui de uma, eu vou ter a falsidade da outra. Tá? Todo brasileiro é cearense? É falso. Né? Esse exemplo aqui eu fiz justamente porque o pessoal aí, a maioria, imagina que seja do Ceará. Né? Então, todo brasileiro é cearense? É falso. Né? Algum brasileiro não é cearense, vai ser justamente verdadeiro, porque a gente tem indivíduos, né, dos diferentes estados. Aqui, novamente, se a universal afirmativa for falsa, a particular negativa vai ser verdadeira. Depois vem o papagaio é mamífero, isso já vai ser verdadeiro, né, a universal negativa. Aí, se eu falo, né, a particular afirmativa, algum papagaio é mamífero, vai ser, consequentemente, falso. Nenhuma parede é branca. Isso é falso, né? Então, eu vou ter que alguma parede branca é verdadeira, tá certo? Então, aqui a contradição, a gente vai ver que na lógica moderna é a única das relações que subsiste sem nenhuma pressuposição a mais, né? Então, eu coloco ela aqui como a primeira. Aristóteles já tinha identificado e hoje ela permanece. Claro que se a gente for no avançado, a gente vai ter casos de lógica que relativizam, né, esse conceito, mas isso já é bem mais para frente. A contrariedade, né, aqui vai ser duas proposições são contrárias, se não podem ser em uma mesma situação, ambas verdadeiras, embora possam ser ambas falsas. Então, aqui a gente vai ter o caso das relações entre as universais. As universais, elas não vão ser entre si contraditórias, elas vão ser contrárias, né? E aqui já é uma sutileza, né, que Aristóteles captou, né, ao estudar, né, esse tema. Não é óbvio, né, para todo mundo, né? Você imagina que são poucos que chegariam, né, até algo assim espontaneamente, né? Então já é um ponto a mais aqui para Aristóteles. Vai ter que todo gato é branco, isso é falso, né? Mas eu também posso ter nenhum gato é branco, falso
também, né? Eu posso ter a falsidade simultânea das duas, que não podia acontecer na contradição. Né? Na contradição, se uma é falsa, outra é verdadeira. Tá? Todo homem é mortal, isso é verdadeiro. Se a universal afirmativa é verdadeira, nenhum homem é mortal vai ser falso, ou seja, a negativa vai ser falsa. Elas não podem ser verdadeiras jamais ao mesmo tempo, nem na mesma situação. Então, nenhum sapo é mamífero, isso é verdadeiro, todo sapo é mamífero, vai ser, consequentemente, falso. Tá? Essa é a chamada relação de contrariedade. Depois aqui a gente vai ter a subcontrariedade, que vai ser das duas particulares, tá? Se a contrariedade era das duas universais, a gente vai ter aqui a subcontrariedade como das duas particulares. Então, duas proporções são subcontrárias, se não podem ser em uma mesma situação, ambas falsas, embora possam ser ambas verdadeiras. Ou seja, uma das duas vai ter que ser verdadeira, não podem ser ambas falsas, mas elas podem ser ambas verdadeiras, né? Então, subcontrariedade aqui, como eu já falei, né, ocorre entre duas proporções de mesma quantidade, ambas particulares, porém de qualidades diferentes. O exemplo aqui, né, mais interessante, que é quando o caso tem das duas serem verdadeiras. Alguns mamíferos são aquáticos, verdadeiro, alguns mamíferos não são aquáticos, verdadeiros também. Eles podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E aí depois a gente vai ter a chamada subalternação. Né? A subalternação aqui é uma proposição subalterna de outra, quando sua verdade se segue da verdade desta outra, e a falsidade desta outra se segue sua falsidade. Isso aqui é mais difícil de formular, quebrei a cabeça aqui para conseguir formular, mas é melhor a gente ver os exemplos. Né? Os exemplos aqui, né? Primeiro, a subalternação ela vai ocorrer entre as proporções de mesma qualidade, porém de quantidades diferentes. Então, eu vou trabalhar aqui agora com a universal afirmativa e com a particular afirmativa. Por exemplo, todo homem é mortal. Se eu tenho a verdade de todo homem é mortal, ou seja, a verdade da universal afirmativa, eu vou ter a verdade da particular também. Qual que é a ideia? Assim, se eu tenho o mais, eu tenho o menos. Né? Se eu tenho o todo, eu tenho a parte. Esse que foi o raciocínio de Aristóteles. Então, algum homem mortal vai ser verdadeiro. Algum homem é marciano. Isso é falso. Então, se eu tenho a falsidade da parte, eu vou ter a falsidade do todo. Né? Então, todo homem marciano vai ser falso. Tá? Aí, nenhum sapo é mamífero. É verdadeiro. Então, eu vou ter algum sapo não é mamífero verdadeiro também. Isso para Aristóteles, a gente vai ver daqui a pouco que isso dá um probleminha. Algum cearense não é brasileiro. É falso, né? Porque todos os cearenses são brasileiros. Então, nenhum cearense é brasileiro vai ser falso. Ou seja, falseando, né? Falseando a parte, a gente vai ter aqui a falsidade do todo também. Então, a gente chega finalmente no quadrado das oposições, né? O quadrado, ele não se encontra nas obras de Aristóteles em si. As ideias subjacentes ao quadrado, sim. Então, se não fosse Aristóteles, não teria quadrado. Mas quem sistematizou isso, que esse é um esquema, né? É uma maneira didática de você ensinar as relações entre as proposições. Então, desde das escolas filosóficas da antiguidade, o pessoal utilizava, né, escrevendo lá nas tábuas esses esquemas. Então, manuscritos medievais, por exemplo, você encontra vários desenhos, né, de quadradas de posições. Quem formulou, na verdade, sim, claro que pode ter sido alguém antes, mas o exemplo mais antigo que a gente conhece é do Apuleio, né, um filósofo neoplatônico romano, né, do século II, se eu não me engano. E mais tarde, né, uma figura mais famosa que é o Boécio. O Boécio, ele era um filósofo latino, né, romano, que traduziu muitas obras de Platão e de Aristóteles, né? Então, o Boécio, ele também esquematizava com quadrado, provavelmente aprendeu de algum professor, né? Que era uma coisa que circulava na época, né? E o Boécio é muito interessante, isso é uma curiosidade histórica, porque ele traduziu né, as obras do órgano, né, as três primeiras categorias
sobre interpretação e os primeiros analíticos, para o latim, né? E isso passou para a Idade Média. Então, as traduções de Boécio eram utilizadas, né? E o Boécio, ele traduziu também um comentário, né, uma introdução às categorias de Aristóteles, chamada de Isagogé, traduzindo, que é justamente introdução de um filósofo neoplatônico chamado Porfírio, né, que é o Porfírio, escrevendo sobre Aristóteles. Aí Boécio vai lá, traduz, né, essa introdução do Porfírio, e essa tradução do Boécio, né, da Isagogé porfiriana, passa para a Idade Média, e um comentário específico lá do Porfírio, traduzido pelo Boécio, acaba uma coisa assim, bem curta, uma questão de um parágrafo, perguntando sobre a natureza, né, dos universais, né, os universais, por exemplo, humanidade. Humanidade, né, universal, existe ou é uma coisa meramente da linguagem humana? Então, os medievais pegam isso e identificam o chamado problema dos universais, que vai ser basicamente o problema filosófico mais discutido na Idade Média, né? Problema filosófico puro, sem muita intersecção com a teologia, né, que era o caso na Idade Média, com os filósofos cristãos, né? Mas, enfim, Aristóteles, a obra dele, né, acabou tendo muita influência em todos os aspectos. Então, Apuleio, Boécio, muitos outros depois, né, cujos nomes não chegaram até a gente, trabalhavam com esse quadrado das oposições. Então, aqui a gente tem as contrárias, né, em cima, todo SEP e nenhum SEP. A, E, I, O, isso vem também da didática medieval, né? A de afirmo, né? A primeira vogal da palavra afirmo, que em latim significa afirmo, né? É igual ao nosso, só que com F a mais. Então, a primeira vogal de afirmo, eles vão falar que é para representar o todo SEP, é a universal afirmativa, né? E vai ser a primeira vogal de nego, né? Por quê? Uma hora eu afirmo, outra hora eu nego. Se eu pego a primeira vogal de nego, eu tenho que o E, né? Que vai ser justamente a universal negativa. Depois aqui o I, algum SEP, a particular afirmativa, vai ser a segunda vogal de afirmo, né? Afirmo. Beleza, então tem aqui a segunda vogal, que é o I. Vai ser usado para representar a particular afirmativa. E depois a gente tem a última vogal de nego, né? A segunda e última, né? Que é o O. Então, algum S não é P. Por isso que você vê nos esquemas, né? Isso, claro, é posterior a Aristóteles, tudo, mas se você pega os manuais, né? Pega um livro de introdução à lógica, o pessoal segue, né? Até hoje, essa sistematização, essa mnemônica medieval. Isso é muito interessante. Então, as contrárias aqui em cima, as subcontrárias embaixo, algum SEP, algum SNEP, subalternas, né, a chamada subalternante, todo SEP, e a subalterna mesmo, né, se a gente for usar uma linguagem mais técnica, né, diferenciando, né, o que é subalternante do que é subalterno, e nenhum SEP, algum SNEP. E aí, na diagonal, a gente tem a contradição, né, contradição que vai se dar aqui entre proporções tanto de qualidade quanto de quantidades diferentes. Esse é o quadrado, né? Então, depois disso, né, a gente vai ver que esse quadrado, na lógica moderna, né, essas relações, né, do quadrado, elas podem ser reduzidas ao que, na linguagem técnica da lógica moderna, é chamar de funções de verdade proposicionais, né? Como assim? Eu insiro o input, né, da coisa, são proposições com valores de verdade determinados, ou seja, verdadeiro eu faço trabalhar com a bivalência aqui, né, que é o mais, a gente começa por ela, e aí eu vou ter depois, no final, né, o valor determinado da proposição inteira, né, então, os lógicos modernos conseguiram reduzir, né, as relações do quadrado de Aristóteles a funções de verdade da lógica moderna.
os conectivos, usando conectivos, né, ou os chamados operadores. Então, a contradição aqui, se vocês notarem, se eu pego a tabela de verdade aqui da chamada disjunção exclusiva, que é o ou, né? Ou seja, ou um ou outro, não pode ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu faço a tabela aqui, atribuo todos os valores de verdade, né, possíveis em todas as situações, né, para o P e para o Q. Eu vou ter essas combinações aqui. Se eu tenho P e Q aqui agora, também para não pular essa parte, né? P e Q já vai ser no contexto da lógica moderna proposicional, ou seja, já não estou mais falando de proposições categóricas, né? Eu tenho aqui qualquer forma, né, que eu posso utilizar, principalmente essas letrinhas, né? Aqui está maiúsculo, então são, na verdade, esquemas de fórmula, né? Não são as fórmulas em si, mas se você pega minúscula, geralmente vai significar uma proposição atômica, simples, né? E aí, com os conectivos, eu formo as chamadas moleculares ou complexas. Mas aqui, então, a gente não vai entrar no mérito do conteúdo de P e de Q, né? Vamos supor que sejam simples, né? Mas aí, P verdadeiro, Q verdadeiro, no final, ou P ou Q, a gente vai ter a falsidade, justamente porque é disjunção exclusiva, não posso ter a verdade das duas. P falso, Q verdadeiro. Aí, beleza, eu vou ter que ou P ou Q são perdão, né, que a gente está falando de uma coisa só, é verdadeira. Se eu tenho a verdade P e a falsidade de Q, aqui na terceira linha, a gente tem que o P ou Q também é verdadeira, né? Ou seja, vai ser verdadeira quando só uma delas é verdadeira. E aí, se eu tiver a falsidade das duas, né, eu tenho que não existe contradição, é falso, né? Então, existe, né, essa relação entre o que Aristóteles entendia como contradição e o que os lógicos modernos entendem como disjunção exclusiva, né? Eu não posso, pode ver aqui na tabela, você não encontra nunca um caso em que você vai ter a verdade resultando, a verdade da proposição final ali, resultando da verdade das duas ou da falsidade das duas. Eu sempre vou ter o verdadeiro quando apenas uma delas é verdadeira, ou seja, a verdade uma exclui a verdade da outra, tá? A contrariedade, então, aqui já vai ser um operador, vou dizer aqui menos usual, né, que você pega um livro de introdução, provavelmente não vai trabalhar com essa, acho que é barra de Sheffer, que chama, que é a incompatibilidade, né, ou seja, eu não posso ter nunca a verdade das duas, né? Vai ser verdadeiro em todos os outros casos, né? Então, se P e Q são falsas, mostra que é incompatível. Se P é verdadeiro e se Q é falso, mostra que é incompatível. Falsidade P, verdade Q, verdadeiro, incompatível. Aí, no final ali, as duas verdadeiras vai ser justamente a única linha em que essa proposição inteira é falsa. Tá? Justamente, se você pega ali o caso, né, do todo S é P e nenhum S é P, é justamente essa relação que a gente tem, são incompatíveis. Né? Então, onde Aristóteles fala de contrariedade, um lógico moderno vai falar incompatibilidade. Depois, subcontrariedade. A gente tem aqui esse conectivo que é a disjunção inclusiva, e aí já é um conectivo básico, né, que aparece nas introduções, que é o ou, aquele ou que não é exclusivo, né, ou seja, eu posso ter a verdade dos dois ao mesmo tempo, né. Só vou ter a falsidade quando as duas forem falsas, né, que lembra, quando a gente estava falando das particulares, né, algum S é P, algum S não é P, elas não podem ser falsas ao mesmo tempo. É o que essa tabela mostra, né? Essa tabela mostra aqui que eu não posso ter a falsidade das duas, mas eu posso ter todas as outras combinações, tá? Aí a subalternação, também um outro conectivo básico aqui, que é a implicação, é o se, então, né? Que só vai ser falso quando eu tiver, né, justamente a verdade do antecedente e a falsidade do consequente. Nos outros casos, vai ser sempre verdadeiro, né? Então, essa combinação aqui, no final, de verdade, verdade, falsidade, verdade,
mostra, né, que é exatamente aquilo que a gente tinha antes com as subalternas, tá? E aí os modernos conseguiram reduzir, né, todas essas relações a conectivos, né, a funções proposicionais. O que acontece? A gente tem, então, algumas diferenças de entendimento, né? Então, a gente vai ter aqui nas relações lógicas, né, do quadrado, contradição, contrariedade, subcontrariedade, subalternação, elas não se limitam mais às proposições categóricas, mas elas podem se estender a qualquer tipo de proposição, né? Alguns mais poéticos, né, vão falar assim que finalmente as relações, né, no quadrado lógico se libertaram do comércio milenar com a quantificação. Ou seja, não preciso mais ter todo ou nenhum ou algum, né? Eu posso ter relações entre quaisquer tipo, né? Quaisquer tipos de proposição. Aí, no caso das proposições categóricas, a única relação que vai restar sempre, né, vai sempre se verificar é a contradição, né, justamente por conta do chamado conteúdo existencial. Né? O que é o conteúdo existencial? E é uma coisa que os medievais já tinham notado isso, né, que é o seguinte, na lógica, o que o Aristóteles estava pressupondo ali? Que S e P, eles não eram vazios, ou seja, se eu estou falando ali de uma classe, né, ou seja, estou falando ali do homem ou do sapo, eu estou pressupondo que existe ao menos um homem e que existe ao menos um sapo. Né? Para Aristóteles era básico, justamente porque ele estava querendo fazer ciência. Né? Alguns criticam, né? Nossa, como que Aristóteles não viu isso? Mas a gente precisa relativizar justamente porque o Aristóteles tinha um projeto de ciência com isso. E ciência claro, você, assim, falar de uma maneira que sempre é possível contradizer, né? Mas você geralmente não faz com nomes e com classes vazias, né? Você trabalha com classe, propriedades que tem ao menos um indivíduo exemplificando, né? Então, aqui, tanto as categóricas particulares quanto as universais, elas tinham conteúdo existencial, né? Então, as inferências eram consideradas válidas, né? Então, se eu tenho todo homem mortal, como verdadeiro, eu vou ter que algum homem é mortal é verdadeiro. Se eu tenho nenhum sapo é mamífero, eu vou ter que algum sapo não é mamífero é verdadeiro. Então, a universal aqui acarretando a particular. Só que aqui, então, a gente já tem os problemas, né? Se essa for uma classe vazia, as inferências não acontecem. Né? Então, todo marciano é verde. Né? Se eu tiver a verdade disso, algum marciano é verde, né? Eu não posso. Todo marciano é verde na lógica contemporânea é considerado verdadeiro, né? Já vou explicar por quê. Mas, mesmo tendo a verdade de todo marciano é verde, eu não posso ter aqui que algum marciano é verde, justamente porque o algum, ele quer dizer que existe ao menos um. Então, existe ao menos um marciano que é verde. Se eu tenho nenhum unicórnio é amarelo, né, que também na lógica moderna é considerado verdadeiro, eu não tenho que algum unicórnio não é amarelo. Ou seja, eu não tenho não existe um indivíduo, né, tal que esse indivíduo seja unicórnio e não amarelo, justamente porque não existem unicórnios. Então, essas inferências aqui, elas caem por terra, tá? Então, aqui, por exemplo, algum unicórnio é amarelo. Isso é falso. Algum unicórnio não é amarelo. É falso também, ou seja, a subcontrariedade também não funciona. Porque eu estou falando aqui, existe ao menos um X que seja unicórnio e amarelo. Falso. Existe ao menos um X que seja unicórnio e não amarelo. Falso também. Ou seja, a subcontrariedade ali entre as particulares, na base do quadrado lógico, também cai por terra. Então, nenhum unicórnio é amarelo. Isso é verdadeiro, né? Por quê? Porque não existe, realmente, não existe um X, né, tal que X seja unicórnio e amarelo. Verdadeiro. Aí todo unicórnio é amarelo, verdadeiro também por conta da semântica da implicação, né, que eu estou falando aqui. Para todo X, se
X é unicórnio, então X é amarelo. Só que o que vai acontecer? Como não existe unicórnio, o antecedente, né, sempre vai ser falso. E na semântica da implicação, como a gente viu na tabela lá, se o antecedente é falso, não importa o que venha depois, a proposição inteira sempre vai ser verdadeira. Então, a gente não tem mais subcontrariedade, a gente não tem mais subalternação, a gente não tem mais contrariedade, a não ser que você trabalhe só com nomes não vazios, com classes, né, que tem ao menos o indivíduo. Aí o quadrado ele funciona perfeitamente, tá? Beleza, então a gente termina com o quadrado aqui e vai finalmente para o hexágono, né, que é o tema da palestra, né? O hexágono lógico, ele se encontra num livro muito interessante, recomendo a leitura, né, que se chama Estruturas Intelectuais. Já tem uma tradução brasileira aqui, que é o ensaio sobre organização sistemática dos conceitos, de um francês chamado Robert Blanchet. Eu vou verificar aqui a editora, eu não, aqui, editora Perspectiva, né? Se o pessoal tiver interesse aqui, eu posso até mandar depois por e-mail, para quem quiser, o nome, os dados. Estruturas intelectuais. O que o Blanchet fez? Ele viu que era possível transformar o quadrado das proposições opostas, né, o quadrado das oposições, formado a partir das ideias de Aristóteles, em um hexágono, usando apenas duas operações simples, né, que é a conjunção e a disjunção. Então, o que o Blanchet fez aqui? Ele pegou o quadrado, então a gente tem aqui A, E, I, O. O que é isso? Esse é o quadrado, né? Mas ele viu também que se eu trabalhar, como o quadrado, a gente viu, né, a gente fez esse itinerário, ele não está mais restrito a proposições categóricas, né? Ele pode ser utilizado para qualquer tipo de proposição. Então, o Blanchet falou, vou utilizar para uma disjunção de A com E, ou seja, todo S é P ou nenhum S é P. Isso ele vai chamar de proposição de tipo U, provavelmente U de universal, né? A ou E, ou seja, tudo ou nada, seria a ideia, né, por trás disso. E aí também embaixo aqui, com as chamadas subcontrárias, algum S é P, algum S não é P, o I e O, ele vai formar uma conjunção, que aí ele chama de Y. Imagino que por causa do fonema que estaria entre o I e o O, não sei, né? Mas, dependendo da língua que você pronuncia, né? Então, a gente tem aqui I e O, justamente algum S é P e algum S não é P. Então, ele forma um hexágono a partir, né, do quadrado, usando disjunção e conjunção. Aí a gente vai ter todas as relações, né, preservadas, né, vai ter relações agora não só entre A, E e O, mas também entre A e U, entre E e U, vai ter, enfim, você encontra todas elas, simulternação, contradição, se você pega ali, né, só para a gente não ficar repetindo muito, mas se você pega, por exemplo, aqui, a gente vai ter todo S é P, nenhum S é P. Se eu tenho que todo S é P é verdadeiro, eu tenho que todo S é P ou nenhum S é P é verdadeiro também. Então, aqui em cima, entre A e U, por exemplo, a gente tem uma subalternação. A está sendo a subalternante de U. Então, a gente vai encontrando aqui as relações lógicas, tá? Entre U e Y, contradição, né? Se eu tenho aqui A ou E, se isso for verdadeiro, o I e o O, isso aqui com certeza vai ser falso, porque se uma das universais é verdadeira, eu não posso ter o caso das duas particulares sendo verdadeiras também. Então, qual que foi a sacada agora do Blanchet? Além de ter ampliado, na verdade, sim, outro estudioso já tinha descoberto isso, só que foi uma descoberta independente, né? Como acontece muitas vezes nas disciplinas, né? Pessoas investigando de maneira independente acabam chegando a resultados iguais. Foi isso que aconteceu aqui. Vou ficar devendo o nome do outro, tá? Que o mais famoso mesmo é o Robert Blanchet. Aí o Blanchet ele vai trabalhar com a oposição entre conceitos, ou seja, antes o quadrado já tinha
sido liberto das proposições categóricas, ou seja, podia qualquer tipo de proposição. O Blanchet ele vai além, ele vai trabalhar com oposição entre conceitos, ou seja, não mais proposições, né, e sim conceitos. Então, se você pega aqui esses conceitos matemáticos, né, maior, menor, se eu tenho aqui, por exemplo, que um número ele é maior ou menor que outro, qual que é a consequência? Que ele é diferente, né? Então, se eu tenho maior ou igual, eu tenho o conceito de diferença, né? Fica ocupando a posição do U ali. Se eu tenho que um número ele é maior ou igual e menor ou igual a outro, eu vou ter qual que é o que sobra, assim, raciocinando? Sobra que eles são iguais, né? Se eu tenho a verdade simultânea aqui, né, da proposição, embaixo, aqui, trabalhando esses conceitos, eu vou ter que eles são iguais, e aí, entre U e Y, a gente tem a contradição, né, que em cima ali a diferença, embaixo a igualdade, né? Então, o Blanchet ele vai aplicar isso, né, para matemática, né? A gente tem aqui os conceitos, né, das relações entre os números. Ele trabalha também com conceitos epistêmicos, ou seja, conceitos da teoria do conhecimento, né? Então, se eu pego aqui o conceito de uma coisa que está estabelecida, né? Se está estabelecido que aquilo é certo, né? Ou, enfim, se for a gente trabalhar com um relativismo, que se a maioria, quase todo mundo acredita naquilo, existem evidências, né, muito sólidas e todo mundo considera aquilo estabelecido, eu tenho que isso seja plausível, né? Se eu tenho que algo, né, tá excluído, tá fora de questão, é contestável, né, se eu afirmo aquilo, porque o que acontece? É a mesma coisa que havia entre o universal e o particular. Se eu tenho todo, eu tenho algum, né? O todo, ele vai subalternar, né? Então, o algum, ele não exclui todo. O ao menos um não exclui todo, né? Então, aqui é a mesma coisa. O contestável não vai deixar fora de questão aqui o excluído, né? Então, a gente tem a subalternação aqui também. Se eu tenho que uma coisa está estabelecida ou excluída, eu tenho que a questão já está decidida, para o sim ou para o não, né? Se eu tenho que algo é plausível, porém contestável, ou seja, eu tenho algumas provas, mas não é estabelecido ainda, eu tenho que a coisa é indecisa, né? Então ele vai aplicar, e aqui já é uma aplicação filosófica que se encontra no livro do próprio Blanchet, né? E aí tem uma aplicação psicológica aqui, né, trabalhando com os conceitos de sentimentos, né? Então, no grego aqui a gente tinha filia, que é a amizade, amor, a fobia, que é o ódio, né? Patia, aqui, trabalhando com patos, né? Que seria algum tipo de afecção, algum tipo de sentimento. Então, se eu tenho aqui ou amor ou ódio, né? Eu tenho que eu sinto alguma coisa por aquela pessoa, né? Existe um patos ali, uma apatia que o Blanchet vai falar, né? Esse neologismo que ele cria para falar das relações. Se eu não eu tenho aqui, por exemplo, a fobia é o não ódio, a filia é o não amor. Se eu não odeio a pessoa e se eu não amo a pessoa, é uma indiferença, né? Uma apatia, que a apatia significando justamente a ausência de sentimentos, né? E aí essas relações elas vão ser as mesmas, elas vão se repetir, né? Então aqui mudam apenas os conceitos. A gente tinha aqui conceitos matemáticos, né? Que conceitos epistêmicos e aqui conceitos psicológicos, né? Então é uma estrutura abstrata que a gente vai conseguindo reproduzir nos mais diferentes contextos, ou seja, uma coisa que realmente funciona para captar a oposição entre os conceitos, tá? Aí, beleza, esse é o hexágono lógico, para quem quiser entrar, né, nos detalhes mesmo, eu recomendo a leitura do livro do Robert Blanchet, As Estruturas
intelectuais. E aí o que acontece? Na época lá que eu escrevi o artigo, entre 2016 e 2017, eu estava estudando as duas coisas. Eu estava estudando esse livro do Robert Blanchet, mas eu também estava estudando o conceito de razão suficiente, né, que é um conceito, a formulação mais famosa, né, que é do Leibniz, mas a gente tinha o Spinoza antes, né, que trabalhava também com esse conceito, mas o Leibniz é o mais conhecido, né, então essa não é a formulação do Leibniz, mas é uma que a gente usa, né, de maneira mais didática para não gerar confusões desnecessárias. O que esse princípio filosófico quer dizer? Né? Que nada existe sem uma razão suficiente de ser o que é e de não ser o que não é. Ou seja, tudo tem uma explicação ou um fundamento. Aqui eu estou falando que depende, eu posso usar esse conceito aqui para falar de proposições, ou seja, uma afirmação, ela sempre vai ter uma justificativa, né? Ela sempre vai ter uma prova, sempre vai ter um fundamento. Eu posso falar de seres também, né? Ou seja, sempre vai ter uma razão de um determinado indivíduo ser desse jeito e não de outro, né? Mas a ideia é basicamente essa. Tudo tem uma explicação. Se eu acho que alguma coisa é por acaso, significa não que a realidade tenha em si, né, uma irracionalidade, mas sim que eu sou ignorante, sou limitado e não consigo cavar o suficiente para chegar ali numa explicação. A ideia do Leibniz é essa. O universo, tudo que acontece tem uma causa, né? Uma causa, uma razão. A gente vai ver a diferença aqui. Curiosidade histórica também, né? Claro que Spinoza trabalhou o conceito, Leibniz, o Wolff, que é um filósofo racionalista alemão também, né? Que o Kant leu muito, né? Na época, era uma das grandes estrelas. Não passou, né? Para a posteridade com um nome tão grande, né? Quanto o do Leibniz, por exemplo. Mas trabalhou também. O Schopenhauer é mais famoso, né? Tem uma obra dele, a principal, que é O Mundo como Vontade e Representação, em que ele vai fazer uma mistura ali de kantismo com budismo e chega até uma visão metafísica pessimista, né, da realidade, da condição humana. Ele é famoso por isso, né, pelo pessimismo. Só que o que poucos sabem é que o Schopenhauer escreveu uma tese de doutorado sobre o princípio da razão suficiente. Na época também eu estava lendo esse livro, eu estava estudando o princípio da razão suficiente por meio desse livro do Schopenhauer. Fiquei curioso, né? O que o Schopenhauer está trabalhando com isso, né? Com uma coisa tão árida, tão abstrata. Ele que gostava de falar da natureza humana, né? Mas é justamente sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. Ele vai identificar 4 aplicações do princípio, né? Ele vai falar que a razão de um devir fenomênico, ou seja, uma causa, né? Uma causa é uma razão suficiente para algo ser de um jeito e não de outro, né? Então, daqui a pouco eu jogo os exemplos aqui. O segundo, né? A razão fundamento de uma proposição verdadeira, né? Ou seja, uma prova para essa proposição, né? Outras proposições que talvez não sejam fortes como uma prova, mas que tornam essa proposição provável, né? Pode ser. Terceiro, ali, razão fundamento de um objeto ideal, ou seja, um número, né? Um número, o 7, ele vai ter uma razão suficiente para ele ser o 7 e não o 6 e não o 5, né? O Schopenhauer, ele foi até esse nível de detalhamento, né? O número existe, né? Vamos supor aqui uma visão realista que não era dele, né? O Schopenhauer era kantiano, então o número para ele vai ser algo criado a partir das formas da sensibilidade, né? Que chama, uma coisa interna, né? A mente humana. Mas tem uma razão, mesmo, seja na mente humana, seja fora, né? No mundo mesmo, tem uma razão para o 7 ser o 7 e não 5, não 6. E aí também a quarta aplicação, que é a razão de uma ação, uma motivação. Ou seja, alguém faz uma besteira, você pergunta, por que você fez isso, cara? Justamente porque tem ali tem que haver uma razão suficiente, né?
Eu considero, assim, hoje, em termos filosóficos, não é interessante você diferenciar um de quatro. Eu acho que os dois são causas, né? Seja uma causa física, né? Uma causa psicológica, mas é possível, talvez, reduzir o psicológico ao físico, né? Eu imagino que seja possível. Muitos aceitariam, né, essa redução. Então, o quatro, que a gente já não teria uma quádrupla raiz, teria uma tripla raiz, talvez, né? Mas eu não complico muitas coisas, não. Eu trabalho aqui com só duas aplicações, né, de razão e causa, né? Então, trouxe aqui os exemplos para diferenciar, justamente porque, assim como Schopenhauer, né, me chamou a atenção a diferença dos contextos em que a razão suficiente pode ser aplicada, né? Então, o calor fez a manteiga derreter, que eu tenho justamente causa, né? Eu tenho um fenômeno, né? O calor, a temperatura, que causou o derretimento da manteiga, ou seja, uma relação entre fenômenos no mundo físico, uma relação causal, existe uma causa real mesmo para o derretimento da manteiga, não é uma coisa abstrata, né? Depois disso, o acidente causou sua morte, mesma coisa, eventos sendo relacionados aqui, né? O acidente como uma causa, né? Um outro evento que é a morte de alguém. O aluno passou no teste porque estudou muito, ou seja, porque que causal, né? O estudo dele causou a sua aprovação, né? Essas são as causas, né, que a gente chama aqui. É a razão suficiente aplicada ao mundo físico. Só que se a gente for ver, por exemplo, 7 mais 5 igual a 2. Não posso falar que o 7 e o 5, junto com a operação de adição, estão causando o 12. Isso é errado. Não é a mesma relação. Isso é intuitivo, né? A gente não tem causa real, física, aqui nas relações matemáticas, né? Então, aqui já vai ser uma razão abstrata. Mesma coisa aqui na lógica, né? Se eu tenho aqui o conjunto, se eu tenho A e eu tenho se A, então B, eu vou ter aqui a derivação, né, de B, sozinho, é o modus ponens, né? Se A, então B, A, logo B. Ou seja, eu não posso dizer também aqui que o B sozinho ali está sendo causado pelo A junto com a implicação. Não, eu tenho uma relação lá, uma coisa abstrata. Tá? Depois disso, se existe um mundo ordenado, então Deus existe. Esse ponto aqui é filosoficamente sutil, mas é bom a gente entender. Vamos dizer que Deus exista. Deus é causa do mundo. Né? Eu não posso dizer que o mundo seja a causa de Deus. Mas aqui eu estou colocando a existência do mundo para justificar alguma coisa sobre Deus, né? Não é uma causa, não pode ser, justamente porque Deus é anterior ao mundo. Né? Então, se existe um mundo ordenado, então Deus existe. Da mesma forma que a gente vai ter uma relação, uma razão lógica, né? Não uma causa real. Então, essa diferença aqui dos dois planos, né? São conceitos diferentes, mas que se relacionam, né? Por isso que lá no artigo, então, eu usei o hexágono para explicar as relações, né, que existem entre esses conceitos. Então, a razão aqui, ela vai ser ou a razão lógica ou a causa, ou seja, ocupando o lugar ali do U. Se eu tenho ou razão lógica ou causa, eu tenho que existe uma razão para a coisa, né? Embaixo ali ficou algo mais discutível, né? Porque eu tive dificuldade em encontrar termos para isso, né? Para essas relações. Mas, por exemplo, se eu não tenho causa, né? Eu posso dizer que eu tenho uma não causa. Se eu não tenho a razão lógica, eu usei um termo aqui que aparece, né? O non sequitur. Eu tenho a ausência, a consequência não ocorre, né? Tentei pegar um termo ali histórico, né, com embasamento,
mas talvez poderia ser uma não razão, da mesma forma que uma não causa que eu utilizei. E o acaso aqui não é a melhor opção para ser utilizado, mas o que acontece? Etimologicamente, acaso significa não causa, né? Mas existe uma diferença aqui, por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência, né? E digamos que eu tenho como única operação somar um número ao anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, e aí na quarta posição eu coloco 67, né? Por que o 67 está ali? Eu não posso dizer que seja uma não causa. Existe, de certa forma, causa para aquilo estar ali. Mas no plano, né, na matemática, não tem um fundamento, né? Então, a gente tem aqui um non sequitur. E aí, no caso aqui da razão e do acaso, a gente vai ver que eles estão justamente na relação de contradição, a razão lógica, né, sendo contraditória aqui com non sequitur, causa, né, sendo contrária a não causa. Se eu tenho razão lógica, ou seja, se eu tenho um fundamento aqui do 7 mais 5 igual a 12, eu não tenho causa real, ou seja, não causa. Beleza. Se eu tenho a causa, por exemplo, o caso da manteiga, né, o derretimento da manteiga foi causado pelo calor. Eu não tenho uma relação lógica entre eles. Eu posso representar na linguagem ali uma relação, né? Mas no mundo físico o que vale é a causa real. Então eu vou ter a não sequitur, né? A não razão lógica. Se eu tenho aqui nenhum dos dois, né? Tanto não causa quanto não sequitur, que seria o caso lá de você inserir ali um número na sequência sem ter uma regra para aquilo, chamei de acaso, né? Justamente porque não tem nem a causa, nem a razão lógica, nem a consequência, tá? Então, essa seria uma aplicação filosófica, são conceitos ambíguos. Eu poderia, por exemplo, pensando, né, na hora de preparar a apresentação, eu percebi que a gente poderia utilizar também no lugar de razão lógica, a gente poderia colocar, por exemplo, o conceito de verdade, por exemplo, uma verdade lógica. E aí, no lugar de causa, a gente poderia colocar uma verdade empírica. E aí, no lugar de razão, a gente coloca a verdade sozinha, né? Se eu tenho uma verdade lógica ou uma verdade empírica, eu tenho uma verdade, né? No acaso ali, eu poderia colocar falsidade, né? E na não causa seria seria falsidade lógica, né? No lugar do non sequitur seria a falsidade empírica. Ficaria um quadrado, se eu fosse escrever esse artigo hoje, ficaria um quadrado mais simétrico, mas eu imagino que alguém já tenha se atinado para essas relações, né? E aí, se eu tenho, por exemplo, uma falsidade, né? Eu não tenho nem a verdade lógica, nem a verdade empírica, eu tenho claramente uma falsidade, né? E aí as relações elas vão se repetindo. As aplicações filosóficas aqui elas são imensas, né? Elas são assim, você pode encontrar relações as mais diversas entre os conceitos, tá? Então, finalizo aqui a apresentação. Se o pessoal tiver alguma pergunta aí, algum quiser comentar. Muito bem. Nós temos possibilidade agora de perguntas. Se alguém quisesse utilizar o microfone. Eu teria, talvez, um questionamento. Eu fico sempre meio perturbado, professor Guilherme, quando se fala de tabela verdade. Para mim, a verdade está tão sobrecarregada de subjetividade
que, no aspecto como nós utilizamos aqui, fica difícil de ver verdade, ou de ver falsos, né? Eu acredito que se nós utilizássemos o termo afirmo, o nego, se nós utilizamos outros termos como procede ou não procede, talvez estivéssemos numa situação mais privilegiada. Naturalmente, o que o Aristóteles vai propor, ao tempo ele não tinha lido Kant, né? Muito menos ainda Freud, para dizer, bem, aqui tem muita subjetividade para me trabalhar com verdade. O que é que você acha desse conflito que eu tenho, né? Muito interessante esse comentário, porque, assim, Aristóteles realmente não tinha muita opção, né? Então, se a gente vai traduzir hoje a lógica dele numa linguagem proposicional, a gente faz a mesma coisa que ele fez, né? Coloca verdadeiro e falso. Mas tem muita gente, principalmente o pessoal mais voltado, o pessoal da matemática que faz lógica, eles usam uma coisa chamada valor designado, que é o 1. Ao invés de V, eles colocam 1. E ao invés de F, de falsidade, eles colocam 0. Então, justamente para não ter essa carga, seja subjetiva, seja metafísica, né? Porque verdade e falsidade, esse é o meu entendimento, assim, eles são conceitos metafísicos. A gente está falando aqui de correspondência com os fatos, né? De relação entre uma proposição e o mundo, né? Então, realmente, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que existe uma carga muito grande. Existe. Para mim não faz muita diferença, né? Porque eu sou da área de filosofia, então para mim não vejo muito incômodo que verdadeiro e falso eles funcionam bem, né? Eu me dou bem com esses conceitos. Agora, mas nem todo mundo da filosofia se dá bem com eles, né? Agora, uma opção é usar valor designado, 1 e 0. Né? Mas se eu tivesse... Isso aí seria mais apropriado. Não é uma questão de dizer ou de estar certo ou errado, né? É mais uma crítica que eu faço, assim como eu faço ou fiz a crítica de que as disciplinas de lógica, em alguns cursos de filosofia e de matemática, são quase exclusivistas no silogismo de Aristóteles e para por aí. Não comunica. Por exemplo, aí em Brasília, se nós fizermos uma revista na lista dos professores que oferecem lógica como disciplina, quase todos trabalham com a lógica moderna, não? Aí, mais científica, inclusive até empírica, né? Mas com isso nós temos uma questão da lógica matemática mais expressiva e que atenda mais às necessidades do matemático que o silogismo certamente vai dar. Outro problema que eu gostaria de levantar, e que talvez você não conheça, de uns tempos para cá, nós temos uma chamada álgebra abstrata. Eu não gosto muito da abstrata, porque para mim toda álgebra é abstrata. Mas eles criaram a álgebra abstrata para trabalhar uma nova estrutura na matemática que se chama grupos. E com ou teoria de grupos, né, que é um conjunto, grupos, anéis, e com essa situação, a matemática pula para a filosofia, porque vai tratar tudo aquilo que eu não posso calcular. E a matemática, com cálculo, ela não consegue descrever toda a realidade. E a pretensão da matemática é essa, né? Descrever toda a realidade. E de uns tempos para cá, Euler foi um dos primeiros que ficou inquieto com essa situação, porque tinha muitos números que se chamava, hoje ainda se chama de números transcendentais, e o transcendental extrapola a imanência.
E a nossa matemática, ela só trata da imanência, ela não quer afastar-se da imanência porque ela se torna intranquila, ou o matemático fica intranquilo. Né? Olha, eu não posso fazer uma soma aqui, 2 mais 2 é igual a 4. Eu vou começar a somar coisas que eu não posso definir. Então, surgiram esses números transcendentais que preocuparam muitos matemáticos. E eu acredito que essa sua apresentação, e a curiosidade era grande, porque eu não li o livro do Blanchet, então a curiosidade era muito grande. E eu acredito que se você se preocupar um pouco com essa álgebra abstrata, vai enriquecer muito os seus estudos, se é que você continua estudando nessa área. E essa álgebra abstrata foi, como dito, criada, gerada, justamente para solucionar problemas que o cálculo não solucionava. Ou seja, que era impossível, por um cálculo ou por uma ferramenta da matemática convencional, chegar a uma solução satisfatória, que eu possa dizer, eu aceito isso. E o grupo que está aqui na sala e que visita os nossos eventos estão confrontando agora essa álgebra abstrata na intenção de levar essa álgebra abstrata para os alunos do ensino da educação básica para motivá-los mais, né? Porque os alunos estão cansados de tanto decoreba, memorização de fórmula, de demonstrações. Isso, para mim, não é matemática, né? Matemática é mais o raciocínio lógico, é mais o desenvolver o pensamento matemático e tentar descrever toda a realidade, que é a imanente como a transcendente. E, nesse aspecto, a sua aula foi maravilhosa, porque nos traz uma visão prática, principalmente nessa álgebra abstrata, onde a gente vai trabalhar com grupos, anéis, corpos, coisas que você pode colocar qualquer coisa, não? Nesses grupos. O grupo pode ser grupo de sentimentos, grupo pode ser... Já imaginou fazer um cálculo de sentimentos, né? Só dimensionar o sentimento como uma grandeza, já é uma dificuldade enorme, né? Mas a álgebra abstrata está nos ajudando a conceber um sentimento com grandeza, né? Ou uma sensação, ou uma qualidade qualquer do ser humano. Professor Guilherme, muitíssimo obrigado pelo tempo com que você nos presenteou. Foi uma palestra maravilhosa, os argumentos que os colegas trazem aqui no chat já fala muito sobre isso e enriqueceu muito o nosso trabalho. Obrigado também por ter vencido a dificuldade de falar para matemáticos e ainda nos trazer exemplos matemáticos que facilitaram a comunicação em mim. Eu ofereço-lhe agora a palavra para suas considerações finais e despedidas. Obrigado, então, professor Acelino, pelas dicas, né? Quando eu tiver mais tempo, claro, eu quero retomar esses estudos, né? Tem um livrinho muito interessante, acho que não tem tradução para português, mas o título, né, se fosse traduzir, seria A Matemática que Você Precisa para Fazer Filosofia. Não lembro aqui de cabeça o nome do estudioso, ele é da filosofia, só que ele fez um livro de matemática para filósofos, né? Eu estudei há um tempo, né, esse livro, e algumas coisas que o senhor falou aqui, elas não me são totalmente estranhas, mas claro que para retomar aqui uma coisa mais fundamentada, precisaria de mais tempo, né? Então, pegando o caso, né, que Aristóteles fala na metafísica, né, onde que começaram os estudos? Para ele era no Egito, né, que tinha justamente uma casta sacerdotal que podia se dar o luxo, né, de estudar mais a fundo as coisas. Eu espero que esse momento chegue para mim, para eu me aprofundar mais e mais aí nessas questões. Gosto muito desse assunto, mas hoje com os compromissos realmente fica difícil, né? Espero, claro, no futuro retomar.
Agradeço o pessoal aí pela paciência, me impressionou a quantidade de gente. Eu imaginava que fossem ter umas 5 pessoas, e aí que depois dos 15 minutos fosse ter, não sei, umas 3, 4, né? Mas, assim, realmente, muito obrigado aí, pessoal, né, pelos comentários e pela presença também. Desejo um bom final de semana para todo mundo. Valeu. Muito obrigado mais uma vez, mas o seu pico foi de 40 presenças. Nós já temos ainda 32 pessoas presentes na sala, e é essa a evolução, né? A matemática se aproximando da filosofia e a filosofia se aproximando da matemática, porque matemática é filha legítima da filosofia. Então, pode-se utilizar de todas as ferramentas da filosofia no trabalho do matemático, e é isso que nós incentivamos aqui nesse curso de formação continuada, para que o matemático abra mais as possibilidades de bem ensinar matemática, principalmente no ensino médio. Muitíssimo obrigado. Desejo a todos um excelente fim de semana, ou resto de fim de semana, e vamos nos encontrar na próxima semana com 2 novos temas. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.